É muito interessante se a gente comparar com aquela nossa aula final, uma das aulas finais do curso sobre o século XIX, em que falávamos sobre as representações que o porfiriato, que o México do porfiriato fazia sobre o mundo asteca, pré-hispânico. Essas representações estavam muito descoladas do presente, vocês se lembram disso. Tratava-se ali de se construir uma genealogia da história do México como uma história grandiosa, mas o índio do passado tinha ficado no passado. Aqui, no projeto do Valcárcel, isso é diferente. A glória do passado deveria se colocar a serviço de um despertar, de uma revitalização do índio do presente. Em relação a essa clivagem, a essa diferença entre a perspectiva do porfiriato lá no México da virada do século XIX para o XX e as propostas, as posições que o Valcárcel vai assumindo a partir da Universidade de Cusco, essas clivagens se fazem muito claras quando, em torno do ano de 1915, eclodem várias sublevações indígenas na Sierra Sul do Peru, ou seja, na região sul dos Andes. E durante essas sublevações indígenas que assustaram o país, o Peru sempre teve revoltas indígenas ao longo de todos os tempos. E no século XX, em torno do ano de 1915, volta a haver uma onda de sublevações indígenas violentas, né? Os índios realmente recorrendo às armas para defender os seus interesses, os seus direitos, e o Valcárcel, então, se posiciona favoravelmente às sublevações desse período. O fato do Valcárcel defender as sublevações indígenas o coloca realmente em contrapé de outros indigenistas que falavam de Lima nesse período, que falavam a partir de Lima nesse período, que falavam em nome do índio, mas que acreditavam que a política indigenista, por excelência, era uma política das elites em direção ao índio, em favor do índio, e não algo que partisse dos próprios índios. Então, 1915 é um ano de clivagem, é um ano de ruptura entre essas correntes do indigenismo, porque claramente os índios reclamavam para si o poder, a prerrogativa de organizar os seus movimentos com suas próprias plataformas e com as suas próprias estratégias e armas, e alguns indigenistas recuam e consideram que não, que o índio tinha que ser absorvido em políticas quase que assistencialistas, de proteção, de benevolência, de denúncia dos abusos, mas jamais um índio tomando a frente de uma ação política no país. Então o Valcárcel se posiciona em favor desse ressurgimento indígena, inclusive ele usa esse termo do ressurgimento indígena, quase que reconhecendo ali já uma expressão daquilo que ele almejava ao valorizar o olhar etnográfico para o índio, ao valorizar as explorações arqueológicas voltadas ao passado indígena. Então, aquilo que os intelectuais procuravam fomentar a partir da universidade era como se já estivesse alcançando resultados concretos na posição, na postura que esses índios assumiam diante da sua própria sorte, dos seus próprios embates. E é justamente por essa razão de um Valcárcel que vai radicalizando o seu discurso indigenista, né? Quer dizer, alguém que começa da universidade, tateando, convidando os alunos, sensibilizando os alunos e os colegas para valorizar esses estudos indígenas e, de repente, essa valorização dos estudos indígenas vai ultrapassando os muros especificamente do saber, do conhecimento. E o Valcárcel acompanha esse movimento e vai, então, radicalizar as suas perspectivas a respeito dos índios. Ele escreve depois um romance chamado Tempestade nos Andes, Tempestade em los Andes, que também é um texto clássico do Valcárcel em que ele expressa esse seu olhar para um mundo indígena adormecido, mas que deveria ser novamente despertado, né? E ao despertar esse mundo indígena,
reclamaria para si realmente a condição de interagir, de construir, de propor, e não mais o lugar de simplesmente aceitar, se resignar ou acolher, como num prêmio de consolação, essas políticas assistencialistas que começavam a se formular para com esses grupos. Então, essa posição do Valcárcel é o que também vai permitir, eu vou dar um salto aqui, depois eu vou voltar para falar um pouquinho de outros grupos mais no início do século, mas é o que também vai aproximar, algum tempo depois, especificamente no ano de 1924, quando esse encontro realmente se concretiza, a aproximação entre o Valcárcel e José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, que é essa figura absolutamente referencial da história do Peru, em termos da história intelectual, em termos da história política, em termos da história das vanguardas culturais, na primeira metade do século XX. Na verdade, o impacto do Mariátegui sobrevive em muito ele próprio, que morre ainda jovem, em 1930, não é, Ricardo? 1930. Então, o Mariátegui, que morre jovem, mas que, enfim, acaba ditando muitas das divisões nesse mundo do indigenismo, mundo político, mundo intelectual peruano dos anos que se seguiram. E o Mariátegui também, não vou aqui falar tudo que eu gostaria e poderia sobre o tema, depois a gente pode fazer um convite para a defesa do Ricardo, que está tratando desse tema, então, para quem se interessar. Mas o Mariátegui é uma figura muito interessante, com uma saúde muito frágil, que vai manifestando essa inquietação com as questões que foram próprias de uma geração crítica que vai se colocando no Peru no início do século XX, que tem relação com Manuel Gonçalves Prada, com a Clorinda Amato de Turner no finalzinho do século XIX, mas depois esse coro vai se engrossando e no início do século XX nós temos no Peru uma geração conhecida como a geração do centenário. E essa geração do centenário, claro, o termo centenário diz respeito ao centenário da independência do Peru. E esses autores, que são vários e que são autores de grande fôlego intelectual, que escrevem em torno do ano de comemoração do centenário da independência do Peru, são autores que têm essa perspectiva crítica, que têm essa pergunta sobre o que impede a modernização do Peru, essa profunda fragmentação da nação, de uma nação que efetivamente não existe na medida em que a capital está descolada do resto do país, na medida em que as elites estão descoladas dessa maioria indígena e mestiça. Então, o Mariátegui faz parte, enfim, desse ambiente que vai se impondo em Lima nos primeiros anos do século XX, que é um ambiente onde cada vez mais as vozes críticas têm lugar, aparecem e vão dando origem a textos na imprensa, vão dando origem a textos mais densos, mais longos, que saem em livros, né, que saem em obras de interpretação realmente sobre o país. E ele faz parte, então, desse ambiente. No ano de 1919, chega ao poder no Peru, chega à presidência da República, um presidente de oposição ao Partido Civilista, um presidente de oposição a esse segundo civilismo. Esse presidente se chama Augusto B. Leguía e ele governa o Peru entre 19 e 30. Mas o Leguía, ao mesmo tempo em que representava uma oposição ao civilismo, ele também tinha, claro, um projeto de estabelecer algum tipo de controle, de autoridade sobre aquele Peru já efervescente. E uma das coisas que ele acaba inventando como uma solução para acalmar um pouco os ânimos e as polaridades nessa Lima de 1919 é oferecer, praticamente coagir, mas oferecendo ao Mariátegui
uma possibilidade de viagem à Europa, né? E o Mariátegui, então, vai para a Europa, convidado a se retirar praticamente, e na Europa ele faz uma longa viagem em que ele toma contato com o pensamento marxista, ele toma contato com a obra de Gramsci, ele toma contato com experiências políticas que estavam em voga na Europa, nessa Europa do entreguerras, né? Nessa Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. E há textos incríveis do Mariátegui sobre essa reflexão que ele produz de um olhar para a Europa em que ele localiza, mapeia, assimila, reflete, mas ao mesmo tempo em que ele vai cada vez mais tendo clareza de que as soluções para o Peru não estariam dadas pelo pensamento europeu. Seria preciso, a partir de tudo aquilo que pudesse ser aproveitado, construir uma reflexão própria e uma reflexão marxista própria para essa questão nacional peruana. E esse desafio de pensar o Peru à luz do marxismo, ou seja, sem descartar essas matrizes teóricas europeias, mas, por outro lado, ciente de que essas matrizes teriam que ganhar novos arranjos, novos concertos, ao se voltarem para a realidade indo-americana e, sobretudo, peruana. Vocês vejam aqui, então, que o nome do livro, né, que está em artigos que o Mariátegui escreve, Por um Socialismo Indo-Americano. Nós aqui falamos do conceito de América Latina, de Ibero-América, de Hispano-América. E, para o Mariátegui, o indo-americano é o que confere unidade à América. Essa dimensão indígena que subjaz porções importantes da América. E a Indo-América constitui esse universo transnacional, supranacional, que ele também envolve nas suas reflexões. Mariátegui tem uma clara preocupação com o Peru e com aquilo que ele chama de peruanizar o Peru, né? O Peru só vai ser Peru de fato quando ele se peruanizar, quando ele assumir a sua verdadeira história, a sua verdadeira composição demográfica, cultural, mas ao mesmo tempo esse olhar para o Peru muitas vezes extrapola o Peru e se volta para a Indo-América. Então, o marxismo seria, assim, uma lanterna para radiografar e, ao mesmo tempo, diagnosticar e se prescrever projetos de transformação da realidade indo-americana, mais um marxismo que assumiria novas tônicas, um marxismo que assumiria novos contornos. E o Mariátegui volta então para o Peru e atua nesses poucos anos que se estendem da sua volta, do seu retorno à sua morte, a uma febril produção, ação, reflexão sobre todas essas questões. E essa atuação febril tem como um ponto, como um momento importante, como um momento estratégico, esse encontro com o Valcárcel e essas trocas de ideias, de projetos, de referenciais, de preocupação com um movimento de cunho indigenista que vinha se produzindo em Cusco já há alguns anos. Então é muito interessante esse encontro em Lima, né, onde morava Mariátegui em Lima, e na verdade a casa do Mariátegui era conhecida como uma espécie de um quartel-general de muitos desses intelectuais que partilhavam essas inquietações, todos passavam por lá, enfim, muitas coisas nasceram ali. E também, então, esse encontro com Valcárcel é um momento em que se cria um arco, em que esse olhar para o indigenismo, que era um olhar que apostava no papel ativo, no papel do índio como sujeito da construção nacional, essa ponte se estabelece. Não há um consenso e uma sobreposição absolutos entre a obra e o pensamento do Valcárcel e o pensamento do Mariátegui. Não existem esse consenso e essa sobreposição absolutos. Mas existem sim convergências muito importantes
e convergências que são também importantes no sentido de reforçarem perspectivas de um lado e do outro, ou seja, ambos também revêem as suas perspectivas, reelaboram, enriquecem em função desse diálogo. E um marco fundamental na trajetória do Mariátegui a partir de então é o ano de 1926, quando ele lança o primeiro número da revista A Malta. A Malta. A Malta, que é um termo em quechua, e o próprio título da revista já era revelador daquilo que Mariátegui pretendia professar através dessa revista. Essa é uma revista que vai voltar a aparecer aqui para nós na aula sobre as vanguardas literárias na América Latina, porque o Mariátegui, vocês vão inclusive naquele exercício que nós vamos fazer de análise de documento, vocês vão analisar um trechinho da revista Malta, porque essa revista é uma revista que pretende, por um lado, trabalhar com o experimentalismo estético, então buscar novas linguagens, novas formas de expressão que dessem conta de expressar esse mundo cultural e intelectual indo-americano e que não eram linguagens já prontas e ditadas pela Europa, de fora para dentro, né? Era preciso encontrar as linguagens que fossem pertinentes, que fossem ao mesmo tempo capazes de traduzir e, por outro lado, capazes de nutrir essa realidade indo-americana.